Meus irmãos, a paz do Senhor. Venham comigo. A mensagem de hoje tem como tema cheio do Espírito Santo para edificar. Mas antes de adentrarmos a mensagem, queremos convidar os nossos irmãos e amigos para curtir, compartilhar e comentar e até se inscrever no nosso canal. É um prazer muito grande ter os nossos irmãos conosco. Convidamos-vos para uma leitura bíblica que encontramos no segundo livro da Palavra de Deus, Êxodo, capítulo 31, versículos de 1 a 5. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, e em lavramentos de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Meus irmãos e amigos, nós vemos aqui o povo de Israel acampado no Monte Sinai. E nesse interim, eles tiveram o privilégio de receber a lei. Como todos nós sabemos, 613 preceitos, e entre esses preceitos está aqui o Senhor dando a ordem para Moisés no monte, a fim de que ele nomeasse Bezaleel para a construção do tabernáculo. Bezaleel, o seu nome significa sombra de Deus. E todas as pessoas na Bíblia que tinham um nome com terminação El, o nome El é um nome hebraico que significa Deus. E desta feita, Bezaleel significa, repito, sombra de Deus. Podemos ver que o crente cheio do Espírito Santo, ele vive na sombra de Deus. Por isso lembramos do conhecidíssimo Salmo 91, primeiro versículo, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um privilégio muito grande estarmos embaixo da proteção de Deus, descansado na presença do Senhor. Nós vivemos tranquilo, vivemos sossegado, temos paz de espírito. Enfim, vale a pena você estar sempre, permanentemente, embaixo das asas de Deus, escondido em Deus. Bezaleel foi chamado por Deus. Foi o Senhor que o comissionou. O Senhor olhou para ele e disse: eu tenho chamado a Bezaleel. Então, não adianta, quando Deus está chamando alguém, nós ficar enciumados com ele, porque ele está exercendo talento, está tendo sucesso naquilo que ele sabe fazer. Então, Bezaleel, ele é aquele crente que está fazendo a obra de Deus com amor. E no livro de João, no capítulo 9 e o versículo 4, Jesus disse: convém que eu faça a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar.
Se o Senhor precisa de nós para exercer a sua obra, não devemos cruzar os nossos braços, né? A Bíblia diz: tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faça. O que é que você sabe fazer, meu irmão, para Deus? Você sabe fazer alguma coisa, seja na área musical, no ministério da palavra, seja na visitação, na evangelização, em qualquer tarefa, por mais simples que seja, na casa do Senhor, o Senhor te chamou, não se omita, faça, porque o Senhor precisa de ti como precisou de Bezaliel. E nós sabemos que o Senhor continua chamando as pessoas. O pastor não pode fazer sozinho, ele precisa de homens e mulheres ativos para trabalhar na obra, em prol do reino de Deus. Você sabe que Deus está te chamando e você vai ter retorno. Se você fizer a obra do Senhor, você vai ser recompensado aqui na terra e posteriormente no céu. Existem aqueles que são chamados por Deus e não querem ir, como o profeta Jonas. Todos nós conhecemos a sua história, e eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Na concepção de Jonas, ele achava que estava fugindo, que ia ficar tudo bem e que Deus não ia pôr em conta, porque eu não vou me meter com aquela gente terrível e perversa ali de Nínive, né? Então, eu vou agora fugir. Então, eu quero dizer para vocês que não adianta nós querer fugir da face do Senhor. Às vezes achamos que se nós tomar o nosso rumo, vai ficar tudo bem, mas não fica. Se Deus te chamou como Bezaliel, ele vai exigir de ti. E eu não vou comentar por causa do tempo, mas eu quero dizer que qual foi as consequências de Jonas. Ele foi engolido por um peixe, teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, lá ele orou, o peixe ou vomitou no mar. Então eu quero dizer ali para todos vocês que lá, onde você está, eu quero dizer que Deus está contigo e Ele te chama. Não fuja diante da face do Senhor. Há também os que não são chamados e querem ir, como o Marcos, O Marcos não foi chamado. Lá em Atos 13, o Senhor chamou Barnabé e Paulo, mas ele foi. O resultado, se você examinar ali os capítulos 14 e 15 e 16 de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que o Marcos causou problema. É outro assunto lindíssimo que a gente poderia até ter como lição, porque muito embora o Marcos ele não foi chamado, mas o Barnabé teve uma paciência muito grande, que o Marcos se tornou útil na obra de Deus, e hoje nós temos podemos dizer, o segundo livro do Novo Testamento, o livro de Marcos, e ele foi uma bênção. Mas dessa feita ele não fora chamado, E há aqueles que são chamados e querem ir, e vão, e não desobedecem.
como o apóstolo Paulo, né? No livro de Gálatas, no capítulo ali 15, capítulo 1 e versículo 15 diz assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou e me separou pela sua graça. Então, o Paulo obedeceu à voz do Senhor. Por isso, devemos obedecer da mesma forma. Se o Senhor te diz, vai, então faça, porque o Senhor é contigo. Existem também os pré-chamados. Quem são os pré-chamados? São aqueles que são chamados antes de nascer. É o caso do texto que já citei, Gálatas 1:15, quando Paulo diz que desde o ventre da sua mãe o Senhor me chamou e separou, né? Temos o caso de Sansão, né, que também foi chamado para ser juiz de Israel antes de nascer, né? Temos Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. É por isso que eu sempre digo que Deus nunca se surpreende por fatos. Ele conhece o nosso futuro e também o nosso passado. É o caso desses homens que, antes de ser formado no ventre, já ali no embrião, ele, né, antes de ser gerado, o Senhor já tem um plano com aquela pessoa. O Senhor o conhece. Às vezes vocês ficam, né, no emaranhado pensando, mas Deus conhece, claro, o nosso Deus é infinito, né? E Ele sabe de todas as coisas. Então, Ele chama essa criança que está no teu ventre, Ele chama essa criança que está sendo gerada, Ele chama essa criança que está brincando. Hoje você vê ela ali tão inocente, mas vai ser um grande ou uma grande mulher de Deus. Por isso, vamos crer que o Senhor chama aquelas pessoas antes de nascer. Podemos ver, irmãos e amigos, que há aqueles que são chamados e são admitidos como salvos. É triste falar isto. O Senhor que tem misericórdia de nós, que nenhum de nós que estamos na obra de Deus venhamos a ser afastado por desobediência. Mas o Saul passou por essa decepção, né? Foi por isso que Deus falou para Samuel: até quando terás dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado, para que não reine mais em Israel, porque ele endureceu o coração. Não devemos agora fazer como essa atitude, como o próprio Saul, né? Ele não quis obedecer à voz de Deus, ele ficou ali omisso e não quis fazer como Deus queria fazer. E eu quero dizer para você que é necessário que nós venhamos a fazer cada vez mais firme a vocação com que fomos chamados, como diz a Bíblia. Quanto mais nós fizer a obra do Senhor com amor, com dedicação, né, com zelo, em oração, em jejum, levar a sério, mais o Senhor nos abençoa e nos usa nas suas mãos. Bezaleel foi chamado por Deus para construir o tabernáculo. Quem não conhece, esse fato que aconteceu na palavra de Deus sobre a construção do tabernáculo ali no Monte Sinai? Então, o tabernáculo a gente não vai descrever agora, mas é um assunto que dá para a gente comentar muito, né, sobre este templo portátil que foi usado durante a trajetória de Israel em pleno deserto.
E agora Bezaleel foi chamado. Ele construiu. E vocês sabem que ficou uma obra, né, muito linda, muito importante, bem construída, né? E eu quero dizer que, assim como Bezaleel foi chamado para construir o tabernáculo, Deus também chama-nos para trabalhar na sua obra, como eu já falei, né? Aqui no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: e nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Então, irmãos, eu quero dizer que o Senhor nos intitula de cooperadores. Mesmo que você seja pastor, seja lá o título que você tem, né, ministerialmente, mas eu quero dizer que tu és ainda servo, aquele que deve fazer, né, de coração a obra de Deus, por muito simples que seja. Faça isso, né? E Deus quer que tu coopere junto, esteja junto. Não sejamos estorvo, né, para a obra do Senhor. Não vamos agora tumultuar o ambiente. Vamos fazer com amor, né, com alegria. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, né? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e amigos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer de todo o meu coração por estar mais uma vez aqui para anunciar a tua palavra. Não sei quantas pessoas vão ser alcançadas, mas seja pouco, seja bastante, mas queremos fazer para o teu reino. Queremos ganhar almas, queremos edificar também almas. E ajuda todos, cura aquela pessoa que está orando comigo agora, dá saúde, e tu queira, Senhor, fortalecer na fé, Senhor, essa pessoa. Tu queira batizar com o Espírito Santo, distribuir os teus dons, tu queira santificar mais e mais essas vidas, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre atendo o teu mandar.
Este é o momento que nós reservamos para transmitir a palavra de Deus a todos os nossos irmãos e amigos internautas. Esperamos que todos curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Deus abençoe a todos.